Olá, tá começando mais um Futebol Liberta, o esporte que mais amamos praticado em nosso continente, Latinoamérica. Aqui é o espaço que a gente vai desbravar os territórios desse torneio que simboliza o nosso povo, a Taça Libertadores da América. E nessa empreitada, vocês já conhecem, eu tenho aqui a minha turma, Dani Rubo, Douglas Dias e Marcelo Bezerra. Buenas noches, companheiros. Como que vocês estão? Buenas, buenas, buenas. Saudade de vocês. Parece que faz, como é 15 dias, né? Sempre parece que demora mais, né? E eu acho que isso é reflexo de muitos jogos, né? Que vão passando. Mas tava com saudade de estar aqui com vocês. Buenas noches. Tamo junto, Deni. E aí, Bezerra? Boa noite, Casão. Boa noite, Deni. Boa noite, Douglas Dias. A toda a galera que nos acompanha. Que gostoso estar aqui mais uma vez. Isso que o Deni falou é verdade. Parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Muito jogo, a bola tá rolando daquele jeito, né? Já tivemos as 2 primeiras rodadas. E tem muita coisa pra gente falar sobre a Libertadores. E vamos em frente. Grande abraço a todos. Douglão na área, camiseta do Palestino. Douglão, essa camiseta do Palestino. Seu time enfrentou o Palestino essa semana, hein? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deni, Bezerra, Lucão, saudade demais de vocês. O pessoal fala aí, né, que parece que faz muito tempo, mas parece que faz pouco tempo, mas uma coisa que todo programa a gente vai notando é que cada vez o Deni fica mais galã, né, cara? Eu tava olhando aqui agora, olha lá. Tá parece que tá mais bonito que no último programa ainda, rapaz. Fiquei aqui. Dom Deni. Você sabe por quê, né? Porque hoje nós estamos gravando na sexta-feira, dia 12 de abril. É a camisa, gente. É a camisa que vai 12 de abril, potencializando. Então, essa noite de sexta-feira, lá na fronteira com o Paraguai, promete, Deni Rubo na área. O Douglão foi muito bem aí no comentário. Galera, eu sempre esqueço de me apresentar, né? Sou eu, Lucas Martins, o Douglas aí já me apresentou. E nós tivemos as 2 primeiras rodadas nesses 15 dias que se passaram. Tivemos também os campeonatos estaduais terminando. Temos aí campeões aí pelo Brasil todo, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e times que estão aí também disputando a Libertadores. E eu já vou passar rapidamente aqui a bola para o meu amigo Bezerra, que estava agora há pouco trabalhando, né, Bezerra, no Tudo sobre Paulistas. Canal TSP, tudo sobre Paulista. Tudo sobre Paulistas, cobre aí as 4 divisões do Campeonato Paulista. Bezerra, rapidamente, um pouquinho sobre, você que está aí sobre o futebol paulista, rapidamente sobre o Palmeiras, campeão do Campeonato Paulista, para já entrar nos seus grupos, grupo A e grupo B da Libertadores da América. Foi justo o Palmeiras ser campeão paulista? Foi justo demais. Eu acho que não há o que dizer a esse respeito. E em 2024, acho que mais uma vez o ano começa com a soberania alviverde, com as garras soltas, assim, né? Mostrou-se mais uma vez um time muito regular, um time muito competente, muito consistente também, né? E até acredito que o Santos tenha engrandecido demais esse título. Mas no geral, nossa, eu acho que é um trabalho formidável que está sendo feito ali pelo Abel, enfim, com o comando do grupo. E foi muito bem, mais do que justo, mais do que merecido, não há o que dizer a esse respeito. O Santos valorizou muito, né? Eu sempre comentando aqui agora com os amigos e tal, as 2 partidas que o Santos fez foram muito boas também. Foram valorosas. Acho que até jogou mais do que via de regra jogou ao longo desse campeonato, né? Então, acho que foi uma grande final, dois grandes jogos, né? E aquilo, o Palmeiras é muito competente, assim, e tem variação, e sabe o que fazer, e tem essa coisa, né, de estar calejado com finais e tal. Então, para além da questão técnica, tática, de dentro de campo, o extracampo e o emocional, o psicológico, parece que já é mais bem condicionado para isso.
Perfeito. Bora para Libertadores, então. Grupo A. Eu não sei se você quiser falar Grupo A e Grupo B, tudo junto e tal. A gente tem aí uma quantidade de jogos muito grande para tratar, né? E aí você vai me falando aí, se precisar de uma ajuda, eu jogo aqui na tela o GCzinho. Já está aí o Grupo A. E, por favor, o que é que você descobriu, o que você desvendou desses dois grupos até agora? Olha, Casão, naquele primeiro programa que nós fizemos, né, que foi o último, né, o primeiro programa pré-Libertadores, em que a gente fez aqui algumas, não previsões também, né, mas alguns palpites, alguns tiros aí no escuro sobre os clubes brasileiros e os seus adversários, né. Para começar com o grupo A, o grupo do Fluminense, a gente vê, por exemplo, que o equilíbrio está presente, né? Você vê aí que o Fluminense tem 4 pontos, Colo-Colo tem 3, Cerro tem 3, Alianza Lima tem 1, mas dentro de campo, pelo que eu vi até aqui, eu acho que o Fluminense não vai ter muito problema com relação a esse grupo, não. Empatou o primeiro jogo lá em Lima, foi uma partida também, alguns jogadores poupados, aquela coisa toda, mas nesse último jogo agora, o Colo-Colo, assim, pesou para cima do Flu, né? O Colo-Colo não foi uma baba, não, muito pelo contrário. E exigiu do Fluminense que gastasse. E o Fluminense tem bola, né? O Fluminense consegue tem um jeito muito próprio de jogar, tem um jeito muito particular de sair das situações. E dessa vez é o Marquinhos, né? A bola da vez. Esse jogador aí revelado pelo São Paulo, jovem, um homem de lado, um atacante de lado, um ponteiro. E o Diniz, dentro daquele dinizismo todo, tem trazido ele um pouco mais para trás, né? Até jogando mais defensivamente, assim, vindo de trás, pelo lado. E ele foi o grande nome, disparado, o grande nome do jogo. Fez um golaço, fez uma assistência maravilhosa. O Cano E desencantou também, né? Foi o primeiro gol do Cano no ano, é isso? primeiro gol do Cano no ano. Primeiro gol do Cano no ano. Acho que essa é uma notícia boa para o torcedor tricolor, né? E um Fluminense, assim, sinceramente, o padrãozão é o mesmo do ano passado, sabe? Acho que até um pouco aquém daquilo que já apresentou no ano passado. Então, correu riscos. Poderia dizer, o Fluminense flertou com sempre, né? Sempre flerta com empate, sempre flerta com entregar um resultado. Mas já faz parte do próprio espírito da equipe, né? Agora, com relação a Colo-Colo, Cerro e Alianza, aí acho que é aquele padrão Libertadores clássico, né? Acho que ninguém vai ter facilidade, isso já está claro, mas eu acho que com o passar das rodadas o Flu tende a ser o líder do grupo, a não ter tanto problema, porque acho que tem um futebol que nesse momento, em termos de conjunto, tá mais preparado, assim. Quando quis no jogo contra o Colo-Colo, foi soberano, é que corre muito risco, né? E aí eu nem entro no mérito de fazer a crítica ou o elogio, mas é o espírito, é o jeito dessa equipe jogar. E agora, com relação ao grupo do São Paulo, que Vamos lá, loucura, não, grupo C. senhores? Que loucura, sim, porque esse grupo, à exceção do Cobressal, fraquíssimo, né? Nem muito aquém mesmo, mas Tajeres, São Paulo e Barcelona eu acho que vão duelar na capacetada. E aí condiciona o grupo de uma forma com que qualquer resultado dessas 3 equipes a partir de agora vai ser muito decisivo. O São Paulo tomou um chocolate lá em Córdoba. Aliás, Córdoba é um recinto que os tricolores paulistas têm muita dificuldade, viu? Já não é a primeira vez, final da Sul-Americana foi por lá também recentemente. Cara, com relação ao São Paulo, assim, eu não vejo, por exemplo, uma evolução no time. O São Paulo fez uma partida péssima no primeiro tempo com o Tajeres, melhorou um pouco no segundo tempo, muito mais na força, muito mais naquela coisa de estar com abacaxi para correr e de alguma maneira, em algum momento do jogo, lá no segundo tempo, ter conseguido uma ligeira reação, uma empolgação, mas no geral, eu acho que o São Paulo ele precisa resolver esse dilema interno, né, com relação ao seu técnico, com relação à figura do James Rodrigues, porque é isso, cada vez isso fica claro, assim, mais claro, a inserção do James, ela significa uma mudança conjuntural no time
que não me agrada, sinceramente. Ele é um craque, ele deu um cruzamento ontem pro gol do São Paulo contra o Cobressal, o gol do Caleri, que é coisa de gênio, ele dá aquele toque de 3 dedos majestoso, enfia uma bola aqui, faz um cruzamento maravilhoso ali, um toque requintado, mas assim, ele é muito pouco efetivo em momentos que ele pode ajudar, sabe? Eu não quero que o Rames seja um primeiro volante cabeça de área, mas ele literalmente abandona a marcação. Abandona. E aí você precisa condicionar todo um esquema tático para o Rames poder fluir. E acho que o São Paulo está padecendo ainda. Por exemplo, o jogo contra o Cobressal, né? Eu sei que vocês acompanharam o nosso grupinho do Futebol Liberta, bombou nesse dia. Olha, Denis que começa com essas coisas de mandar mensagem. Ih, perigoso, hein? Olha. Não, eu sou desse também. Primeira mensagem que eu mandei lá no jogo do Palmeiras foi: ixi. Com 3 minutos. Eu rachei. Mas com relação ao São Paulo, Casão, só para fechar esse ponto, eu vi uma equipe assim extremamente nervosa. Sabe aqueles jogos que você, vendo pela televisão, você sente que há um clima de nervosismo dentro de campo. E não é aquele nervosismo da briga, de perder. Não é disso. É o nervosismo de eu ou bato pro gol, ou eu dou o passe, ou eu vou fazer o gol e vou decidir. E são algumas características que o São Paulo não tinha há pouco tempo atrás, com o Dorival, por exemplo. Então perdão, Bezerra, você acha que a torcida tem alguma responsabilidade nesse nervosismo? Eu não consegui perceber isso. Eu acho que a torcida do São Paulo mais apoia do que entra naquela coisa de vaiar, errar passe e tal. A torcida de estádio, Casão, eu acho que é isso que você falou. A torcida do São Paulo mudou muito nos últimos tempos, né? Mudou o perfil, né? Mas a torcida fora de estádio, de rede social, enfim, imprensa, influencer, canais de YouTube, aquela coisa toda, eu acho que sim. Eu acho que há assim, eu acho que é nítida a percepção de que a diretoria não tem consenso, de que o Muricy é mais ou menos quem segura essa corda e pode soltá-la a qualquer momento. E essa pressão ela é muito forte. E eu acho que o ponto do Carpini é exatamente esse. Eu acho que ele não está conseguindo lidar com a pressão. A inserção do Rames, essa variação de esquema de um jogo para outro o tempo inteiro, tentando achar a batida perfeita e não acha. E uma equipe que estava redondinha, assim, pelo menos com um padrão bem definido, se mostra hoje bagunçada. Então, eu acho que o pior, vou usar um clichê aqui, tá? O maior inimigo do São Paulo é ele mesmo. Sabe assim? Agora, por outro lado, o time do Tajeres é muito perigoso. O time do Barcelona de Guayaquil, idem, fizeram uma partida, eu não pude ver o jogo inteiro, vi só os melhores momentos, mas foi partida daquelas clássicas de Libertadores, clássicas, em termos de duelo, né, de competitividade, tudo isso. Então, eu acho que o São Paulo vai ter uma parada muito dura pelos próximos jogos, nossa, jogar em Guayaquil vai ser muito difícil. E é isso. Tá entre essas 3 equipes e tá muito disputado o grupo. E o São Paulo não tá, por exemplo, se o Fluminense tem uma proeminência lá no seu grupo, dentro de campo, isso é visível, sabe? Conjunto, um time entrosado, né? O São Paulo, curiosamente, não tem. O São Paulo, curiosamente, hoje ele está tropeçando nas suas próprias pernas. Time tem, elenco tem. Acho o Carpini um cara muito promissor, muito potencial. Mas é isso, né, cara? Assim, é uma Copa Libertadores, né? Contra adversários difíceis. Então, eu acho que o grupo do São Paulo talvez seja um dos mais difíceis nesse sentido, né? De competitividade, de né, equidade, de equilíbrio. Isso, exatamente isso. E esse jogo que o Bezerra falou foi Barcelona de Guayaquil 2, Tajeres 2, um jogo de Tajeres sempre buscando, né, até o final, né? 1-0 Barcelona, 1-1, 2-1, 2-2. É um resultado que para o Tajeres foi um puta resultado, né? Não é time todo mundo chato, que vai. Time chato. Cara, eu tenho essa impressão também, viu, Bezerra? Mas eu ainda confio no São Paulo. Uma última coisa para a gente fechar aí, essa questão do São Paulo especificamente, é a questão que eu acho que preocupa todo São Paulino,
daqui para o restante da temporada, que é novamente as lesões, né? Porque tem pegado a questão do Carpini, mas ele também tem convivido com isso. O Dorival não conviveu é ótimo. O Dorival não conviveu tanto com a questão da lesão, né? Pelo que eu me lembro, não sei, posso estar errado. Foi o fantasma do Rogério e vencendo o fantasma do Carpa também. Aliás, são parecidas as duas histórias, né? E até o momento do ano, o Rogério foi demitido depois de uma vitória contra, se não me engano, o Puerto Cabello. Exato, né? na Sul-Americana. Sul-Americana, né? Então, e com um elenco muito lesionado. Então, a história está se repetindo. Deni Rubo diria, ou não, na verdade o Marques diria, Deni Rubo corroboraria que a história se repete, né, Deni? Ora como tragédia, ora como farsa. Mas enfim, não entremos. Até os bilhetinhos na entrevistas. Verdade. É verdade. Eu vou aproveitar que vocês já começaram uma tabelinha aí. Aliás, ó, o Douglão é um cara muito habilidoso. Ele jogava de ponta esquerda, né, na várzea lá de São José. O Deni era camisa 10 e o Bezerra também é um cara de trato fino com a bola. 8, aquele segundo volante. O segundo volante saía para jogar. Muito bem. O Bezerra e o Deni me falou, e aí o Deni pode completar já, que o São Paulo de hoje está lembrando o Palmeiras de 2017. E o Deni vai explicar por quê. Para a gente fechar rapidinho, Deni, esse grupo do São Paulo e tocar o barco aqui. Uma observação assim que eu tenho visto no São Paulo é que é o nervosismo, né? Quando as coisas assim não começam a sair ali do planejado. E assim, é futebol, né? Então as coisas elas saem frequentemente, né? Do planejado. Mas é o nervosismo dos jogadores, né? Isso me chama muito a atenção, né? É um time sempre muito pilhado, às vezes é um pilhado no sentido de tentar mostrar para a torcida que isso, né? E isso acaba sendo um tiro no pé, né? Eu acabo lembrando muito do Palmeiras de 2017, que era um Palmeiras que era atual campeão brasileiro, então ele vinha com uma pressão de que agora é a Libertadores, né? E aquele Palmeiras, ele, na verdade, desde a primeira fase da Libertadores, ele faz jogos muito nervosos, né? Então ali você tem gol contra o Jorge Wilstermann aos 50 minutos do segundo tempo, os jogos emblemáticos contra o Peñarol, né, aquelas viradas. E, na verdade, o Palmeiras estava pegando times fraquíssimos, né? Só que saindo com, claro, todo o roteiro das vitórias fica para a história, né? Mas ele tá pegando times fraquíssimos, né? E ficava muito nervoso, né? E aí ele acaba ali saindo nas oitavas de final com é o do Eduardo Batista, Deni? O Eduardo Batista ele pega o começo, né? E depois o Palmeiras perde do Jorge Wilstermann lá, né? Lá na Bolívia, e depois assume o Cuca. A volta do Cuca. A volta do Cuca, né? A volta que não deu certo, né? Do Cuca. E o Palmeiras acaba perdendo nos pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil. Nós, palmeirenses, que assistimos esse jogo, né? Foi um jogo extremamente nervoso, assim, né? Que o Palmeiras não conseguia jogar, a torcida muito nervosa, então acaba me lembrando muito o São Paulo, né? Porque o São Paulo ainda vem com essa questão, né? A relação nossa com a Libertadores é diferente, né? Então, assim, vão se armando um certo tipo de pressão, às vezes até muito involuntária do torcedor, né? Que vai fazendo com que o time, até pessoas bastante experientes, né? Como o Rafinha, né? Saiam assim do prumo muito rápido, né? E isso faz um time instável, né? Completamente instável, né? E é aquilo, quando você faz as coisas às pressas e com muita ansiedade, você tende sempre a errar mais do que acertar. Mas o ponto positivo nisso aí, Bezerra, é que eu acho que o São Paulo ele está realmente nesse processo de voltar
ao lugar dele de grande potência do país, porque ganha o Paulista 2021, aí volta agora a ser campeão na Copa do Brasil do ano passado, e aí volta na Libertadores já com esse peso de voltar a jogar Libertadores, mas está nesse caminho de voltar. O Palmeiras de 2017 era isso. Depois de uma fase terrível, tenebrosa, ele volta para a Libertadores e aí sente que é um outro torneio a se jogar. Não é esse Palmeiras de agora que joga há 9 anos, né? Era um Palmeiras que voltava a disputar com alguma chance. É exatamente o caso do São Paulo. Eu achei muito boa afirmação, né? Uma história de afirmação. Também achei muito legal essa comparação. Tá nesse caminho, né? De buscar uma. Olha, eu sou o São Paulo Futebol Clube, essa competição eu conheço de cabo a rabo, já ganhei 3 vezes e aqui nós voltamos. Mas isso tem que. Nossa, cachorro latindo. Mas isso tem um começo, meio e fim. Eu acho que é um processo. É isso, né, gente? Vou passar a bola para o Douglão, então, aqui. Vamos falar de Grupo C agora, rapaz. O Grêmio. Grupo C. Ô, Douglão, o Grêmio jogou os 2 primeiros jogos com o time meio misto ou todo reserva. É isso, né? 0 pontos, The Strongest 3 pontos. E ali, Huachipato e Estudiantes ali numa briga de foice ali no escuro, rapaz. Conta pra gente, Douglão, Grupo C, o que é que só você viu? Não, é exatamente isso, Lucão. Você falou bem. Eu, no último programa, falei, né, que achava o grupo do Grêmio um dos grupos mais difíceis. Até se falava, né, se havia um grupo da morte nessa Libertadores e tal. Alguém falou do grupo do Palmeiras e tal. E eu falei que o grupo do Grêmio era um dos candidatos aí, né, a ser considerado um grupo da morte aí, né. Mas além disso, tem essa questão que você citou, né? O Grêmio entrou no primeiro jogo, né? No dia 2, como era um jogo ali entre os jogos da final do Gaúcho, né? Deu a preferência aí para a disputa do Gaúcho, para conquistar esse título contra o Juventude. O primeiro jogo empatou, né? Com o Juventude, então poupou os jogadores aí de ir para La Paz, né? Para altitude e tal. Entrou com o time inteiro reserva no jogo contra o The Strongest. E aí perdeu de 2-0, né? E aí já ficou aí sem nenhum ponto. Do outro lado, né? O outro jogo da rodada ele teve empate, tal, entre o Huachipato e Estudiantes. E aí para o segundo jogo conquistou, né? O título gaúcho. Teve lá a vitória sobre o Juventude, conquistou o título gaúcho, comemorou. E aí, segundo palavras do próprio Renato Portaluppi, né? O time estava um bagaço, segundo ele. Então não tinha condições de jogar o segundo jogo aí, o jogo da segunda rodada contra o Huachipato. E aí entrou com um time misto, tirou alguns jogadores, né, que disputaram a final. E aí o Huachipato se provou mais uma vez uma equipe indigesta para o Grêmio, que mais uma vez foi jogar contra o Grêmio na Arena e derrotou o Grêmio de novo, né? Na Arena. É um time que já tem esse histórico aí da Libertadores com o Grêmio, mais uma vez traz essa dificuldade aí para o Grêmio, né? E aí o Grêmio não só é o lanterna do grupo, não só não pontuou até agora, é o único time que não pontuou, como sequer marcou um gol ainda na Libertadores, tá zerado até agora, né? Foi dois placares de 2-0. Então, agora ficou muito complicado para o Grêmio aí dentro dessa situação, porque inclusive o próximo jogo é contra o Estudiantes na Argentina. Então, assim, é uma dificuldade a mais aí pro Grêmio, inclusive. Só tem essa missão só, ganhar do time só mais isso, forte só ganhar fora. do time que já era considerado ali o time mais, né, próximo ali do Grêmio dentro do grupo, e vai ter que ir lá na Argentina e voltar com uma vitória. Então tem essa dificuldade a mais, se desenha uma situação dramática para o Grêmio, né? Porque aí hoje, como aparece aí na legenda, né, o Huachipato e Estudiantes tem 4 pontos cada, The Strongest com 3 e o Grêmio zerado. E o Estudiantes, inclusive, o último jogo agora da segunda rodada foi em casa, né, na Argentina, no estádio Jorge Luiz Hirsch, um estádio. Até eu estava assistindo o jogo lá, rapaz, estádio bonito, imponente, arquibancada autona lá, rapaz, você olha, parece uma muralha o estádio lá, e o time saiu perdendo para o Strongest, né, e apesar de estar com um a mais, e foi buscar o resultado, conseguiu virar o jogo.
Então, assim, é um time que vai trazer uma dificuldade para o Grêmio aí nesse jogo de volta. O Grêmio vai ter que entrar bem atento. Estudiantes está jogando nesse momento, viu, Dogão? Tava vendo aqui, até me surgiu na cabeça. Tá jogando contra o Boca e tá ganhando de 1-0 nessa sexta-feira, dia 12, 8h45 da noite. Tá ganhando do Boca. O Estudiantes é o segundo colocado no grupo B do torneio argentino, nacional argentino aí, né? Não é qualquer porcaria, né? Exatamente. E aí, assim, o Aspato eu acho que vem como, não vou dizer como uma revelação aí, como uma surpresa, mas é um time que a gente colocava como um time que talvez não conseguisse aí acompanhar dentro do grupo, né, os outros times que eram favoritos e tal, e hoje está aí na liderança do grupo. Então é aquela coisa da Libertadores que a gente vem aí com os palpites, os prognósticos e tal, mas aí quando a bola rola, vira outra coisa, a gente, né, às vezes se surpreende com as equipes, vê aí, e é o caso aí do Aspato aí, que fez boas partidas aí também. Muito Inclusive, bem, quase podia ter até ganhado o jogo contra os Estudiantes, porque saiu perdendo, empatou, meteu bola na trave, teve gol anulado, podia ter até ganhado essa partida contra os Estudiantes aí, tá 100% aí. Só para finalizar, você acha que ainda dá para o Grêmio ou tá aí com um pezinho na Sul-Americana? Ou talvez nem isso? Cara, eu acho que, assim, se o Grêmio virar toda a sua artilharia para Libertadores, né, priorizar essa competição e buscar aí os resultados, mas assim, é bem difícil, tem que ganhar os 4 jogos para fazer 12 pontos, para tentar ali, né, enfim, é uma situação bastante complicada, eu acho que vai ter que reverter a situação de forma bastante aguerrida aí para conseguir essa classificação aí. O problema é da onde tirar, né, Douglas? Eu fico pensando assim, cara, até os times que têm uma fartura de elenco, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o São Paulo, quando tá todo mundo bem, né, de saúde, já é difícil, né? O Grêmio, eu não sei se o Renato olha para o banco ali, ele vê, esse aqui vai entrar, vai mudar um cenário. Eu acho que ele não convive com essa realidade, né? Lembrando que o Grêmio estreia no Brasileirão contra o Vasco, lá em São Januário, ingressos esgotados já. Então, logo de cara no Brasileirão, que vai ser um componente que vai interferir na Libertadores a partir desse final de semana, logo de cara o Grêmio já vai ter um puta desafio, que é pegar o Vasco fora de casa e, né, vai começar aquela loucura da maratona do Brasileirão. Vamos para o próximo grupo, então, grupo D. Ô, âncora. Oi! Só um adendo aqui. Vai ter um revival entre Grêmio e Estudiantes, né? O revival da Batalha de La Plata, que ocorreu em 1983. Talvez seja o único jogo da Libertadores que um jogador levou amarelo antes de começar a partida. Esse é um jogo histórico, né? Em que 4 jogadores do Estudiantes são expulsos. E o Estudiantes, que estava perdendo de 3-1, empata o jogo em meio à Guerra das Malvinas, né? Então, certamente esse jogo em La Plata esse jogo que o Grêmio vai fazer vai renascer essa história que é muito, muito interessante para a história da Libertadores. Muito bem, contamos aí com o Dougão e o Deni e o Bezerra para contar essa história para a gente também. Fiquei curioso aqui, Deni. Eu não sabia, não. Excelente, vamos manter o nosso radar. É sempre bom trazer essas. A gente falou, né, de Rosário Central e Atlético Mineiro no outro programa e aí acaba que acontece aquilo tudo. Daqui a pouco a gente fala no Rosário. Deni, grupo do Botafogo, a gente falou de um brasileiro que começou muito mal, mas eu acho que ninguém começou tão mal como o Botafogo, e eu já começo com a pergunta sobre a terapia do Botafogo. Tem funcionado? O Botafogo está sendo um paciente que vai evoluir, vai receber alta, ou ainda não dá para prever isso?
Já tem torcedor dizendo que era melhor ter sido eliminado pelo Bragantino, né? E quando ganha do Bragantino, talvez esse mesmo torcedor falava que os fantasmas já estavam aniquilados. Então, assim, para além do imediatismo, né, que o torcedor fica, o Botafogo fez 2 jogos terríveis, assim, terríveis. E o mais terrível deles foi contra o Júnior Barranquilla, né? Um A time estreia, não, né? a estreia, não. O time tomou 3-0 aos 30 minutos do primeiro tempo. Então foi uma coisa assim, realmente também muito nervosismo, né? E uma coisa é para Libertadores, outra coisa é a primeira fase para um time que tem pouca história dentro da Libertadores, pouca história no sentido da frequência mesmo, né? Da Libertadores, e isso passa muito para o torcedor, né? O torcedor fica muito ali aflito, porque não é sempre, né, que o time tá num torneio como esse, e esse segundo jogo contra a LDU, que na verdade o Botafogo podia ter tomado uns 10 gols, assim, né? Impressionante, e tem me chamado muita atenção, né? Como muitos times, né, brasileiros e também de fora têm errado tanto finalização, né? Olha, ontem assim, a LDU perdeu o que perdeu de gols, como o São Paulo também, né? O São Paulo, que sofreu ali para ganhar do Cobressal, perdeu muitos gols, assim, muitos gols. E é essa coisa do nervosismo, né? Que as jogadas até são criadas, né? Mas a finalização, ela sempre ela é equivocada, assim. E só para vocês terem uma ideia, ontem, bom, o jogo foi 90% da LDU. Houve um momento ali do primeiro tempo que o Botafogo conseguiu fazer alguma coisa, e aí eu pensei para mim, né? O Botafogo só vai poder jogar no primeiro tempo. No segundo tempo eles vão cansar. Então, assim, se no primeiro tempo ele já tomou um vareio, né? Imagina no segundo tempo. No segundo tempo ele tomou esse vareio, e ali pelos 30 minutos do segundo tempo estava todo mundo morto do Botafogo. Não se tinha, assim, minimamente nenhuma chance de empatar o jogo, porque até um jogador como o Tietê, assim, que talvez de todos eles e de tudo que aconteceu, tenha sido o jogador mais regular, assim, tanto do ponto de vista mental, né, quanto do ponto de vista físico, técnico, né? É alguém que não oscilou tanto, assim, né? Como vários jogadores que oscilaram. O Tietê, eu ia falar Che Guevara, né? O Tietê, o Tietê teve um lance ali aos 30 e pouco minutos que ele deu um pique para pegar o cara da LDU, e aí ele deitou no chão e ficou 1 minuto deitado. Ele não tinha acontecido nada, ele não estava machucado, ele estava cansado, né? Não Então, volta, né, cara? realmente o Botafogo tem que, né, jogar as mãos para o céu, porque só perdeu de 1-0. E aí a situação do Botafogo fica difícil, né? O Grêmio já passou recentemente por uma situação parecida que ele está passando, né? De perder os 2 primeiros jogos e se recuperar, né? O Botafogo é mais difícil a missão dele. E eu até falei no nosso último programa que se tivesse que escolher um time brasileiro que não se classificaria, eu escolheria o Botafogo, né? Porque o Botafogo pode até ter um time melhor no papel que os outros, né? Mas o Botafogo ainda é muito desorganizado, muito confuso e muito nervoso, né? Então isso praticamente é um programa de você fazer uma viagem para a Sul-Americana ou não fazer viagem internacional mais durante o ano.
E tem a questão de ter um trabalho novo também começando, né? O Denis, o técnico também recém-contratado. E eu também ia falar para você aqui, vou comentar brevemente, porque é muito chato isso. Mas hoje o Textor finalmente entregou as provas à Polícia Civil. Sai alguma coisa daí do processo sobre manipulação de jogos ou é tudo mais uma nuvem de cortina de fumaça, uma nuvem para apagar um pouco desse fracasso que tem sido a administração dele na SAF aí nesse último período, vai? O Dexter é um fazendeiro gringo, né? E assim, não dá para saber, assim, né? Mas esse discurso dele, essa presença dele também tem contaminado muito negativamente o Botafogo, muito negativamente, assim. É um tiro no pé, assim, né? Um cara insistindo. Agora, de repente, ele entrega provas que são mais realistas, né? Mas, assim, a partir de inteligência artificial, vai ser algo patético. Denis, se ele prova isso, ele vai refundar o futebol brasileiro. Assim, é algo mais ou menos nesses termos, né? Penso eu. Caso aquilo que ele está soltando tenha realmente lastro na realidade, provas concretas e etc., não tem mais por onde. Ele vai apertar o botãozinho, vai resetar o negócio e vai ter que começar de novo, porque... Só para deixar mais claro assim, hoje ele entregou uma documentação que ele tinha, que é o relatório da Good Game, a empresa contratada para analisar os jogos, por intimação. Então, assim, não foi uma vontade dele, hoje eu vou lá, vou entregar e tal. Ele foi intimado, né? Fez o depoimento dele, saiu, obviamente, falando que estava muito feliz e tal, porque vai começar um processo agora. Falou que tem muito mais coisa, né? Então ainda está daquele jeito que a gente está. Mas pelo menos foi entregue o dossiê ChatGPT lá e agora vamos ver o que vai dar aí. Sabe o que eu achei legal, Douglas? Que falaram assim, porra, se essa empresa usar a inteligência artificial para analisar o primeiro tempo de Botafogo e Júnior Barranquilha, ela vai apontar que todo o time do Botafogo entregou o jogo, porque são 3 gols de contra-ataque, assim, que, desculpa, gente, olha, nem na várzea aí lá em Taubaté, lá o São Gonçalo toma um gol assim, nessa questão. Olha, o Grêmio Santanense, no qual eu joguei aqui, era mais sólido. Não, tem muita coisa aí que não bate, né? Mas vamos seguir. Aproveitar que o Douglão tá aqui nessa pegada já. Grupo E, que é o grupo do time do coração aí do Douglão, e também o grupo do time que o Douglas está vestindo a camiseta, o Palestino. Curiosamente, né? Quem imaginava que o Flamengo fosse ser o líder, na verdade, o líder é o Bolívar. 6 pontos, Flamengo 4 pontos, Milionários 1 ponto e o Palestino ainda não pontuou, Douglas. Exatamente. Agora vamos falar do grupo do próximo campeão da Libertadores, Bolívar. Não, mentira, calma. Vamos lá. Vai duvidando. Não, eu já imaginava desde o sorteio, né? Eu comentava que o time do Bolívar era o time que talvez fosse dar um pouco mais de trabalho, né, cara? Porque tem a questão da altitude, é um time que, se ele conseguisse os resultados positivos ali fora e conseguisse, né, nos seus domínios lá, garantir os pontos, e geralmente a altitude é uma coisa que acaba desequilibrando, né, com toda a discussão que você tem e tal, era um time que ia dar trabalho. E aí a gente vê que realmente já conquistou aí 6 pontos, um jogo em casa e outro fora. Na verdade, na estreia contra o Palestino, é até interessante porque o Palestino, você vê, né, o resultado aí de 4-0 e acha que talvez seja um time, né, que não vai conseguir ali disputar e tal, mas o time do Palestino é um time bem interessante, cara, um time com... O resultado foi atípico, esse resultado. Eu assisti depois do jogo e vi que teve várias coisas que acabaram desequilibrando ali dentro do jogo e dando possibilidade desse resultado que não reflete ali o que é o time do Palestino. Teve expulsão, teve pênalti, enfim. Tanto que
no segundo jogo contra o Flamengo, em alguns momentos o Palestino se mostrou ali mais sólido, né, não conseguiu levar perigo até de certa forma ali, então mas é isso, o time do Bolívar é um time que conseguiu essa vitória logo de cara aí, né, jogando contra o Palestino, e aí o Flamengo, né, na estreia contra o Milionários, teve toda a questão ali, porque entrou em campo, né, como um dos favoritos aí e tal, então se exigia ali uma exibição que começasse já garantindo ali uma vitória para uma arrancada já ali, para já garantir os pontos e tal. O Flamengo chegou a ter essa possibilidade, né, chegou a abrir o marcador, teve possibilidade ali de garantir a vitória, e depois acabou deixando escapar aí essa vitória, empatou lá com o Milionários, jogando na Colômbia, chegou a ter chance de perder, inclusive, tomar a virada aí, porque o Milionários foi para cima, jogou de forma muito aguerrida, né, e foi uma coisa que todos os torcedores aí acabaram reclamando muito, porque o Flamengo parecia que estava numa rotação mais baixa, né, parecia que não estava jogando no máximo ali e tal, enfim. Então teve várias questões aí, embora também tenha que se considerar que é a mesma situação do Grêmio, né, que o jogo também aconteceu entre as duas partidas da final do estadual, e mesmo o Flamengo tendo aberto aí uma vantagem de 3-0 contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo, o Tite resolveu, né, entrar com um time misto aí, sem alguns jogadores, contra o Milionários, para preservar para o jogo da volta aí, contra o Nova Iguaçu, né, novamente, no qual conquistou aí o primeiro título da era Tite, né, que esperamos que seja longeva e cheia de troféus aí para colocar na galeria. Mas mas aí então o Flamengo... Vamos printar isso aí. Atrás, né? É até difícil, porque o Lucas sabe que eu sou o torcedor mais poliana do Flamengo, né, cara? Porque, assim, eu acho que se ele pegar o histórico aí, não tem um treinador que eu tenha falado, não, tem que tirar esse cara. Acho que até o Paulo Souza, o Vitor Pereira, falou, não, se der tempo, acho que vai. Então é difícil. Agora o Tite é fichinha, pô. A gente espera que daqui para frente deslanche. Mas aí também né, conquistou o título aí e tal, contra o Nova Iguaçu, o Carioca, o Flamengo não tinha ganhado nada no passado, então já deu uma aliviada aí na torcida e tal. Mas aí no jogo contra o Palestino durante essa semana, inclusive quero até mandar um abraço para o meu correspondente que estava lá no estádio, meu irmão, Denis Dias, que sempre escuta a gente, né, dá aí vários toques aí, gosta muito do programa, e foi o meu correspondente. O Futebol Liberta tá tão, né, expandindo tanto que já tem até correspondentes dentro do estádio aí para passar pra gente os detalhes da partida aí, né? Então, um abraço para ele. E aí o Flamengo ganhou, mas é aquilo, o Flamengo, muita gente fala, né, que se esperava mais do futebol. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom contra o Palestino, né, saiu com a vantagem aí de 1-0 e tal, mas no segundo tempo voltou também mais uma vez desatento, acabou concedendo chances aí para o Palestino e tal, e consegue sair com o resultado, com a vitória, mas é aquela história que às vezes se fala, que venceu, mas não convenceu, né? Então, assim, se esperava mais, se esperava um jogo melhor, mas conseguiu aí ganhar e está com os 4 pontos aí na segunda posição, e agora tem um desafio, porque vai jogar, né, contra o Bolívar na altitude de La Paz, só 3.600 metros, coisa pouca. Então vai ter que, uma disputa aí pela primeira posição do grupo agora, num jogo direto aí que pode asfaltar o caminho aí do Flamengo ou complicar um pouco mais a situação aí, né? E isso tudo com o Brasileirão começando, né, Dogão? Essa é uma questão que pega aí para esses times, né, Palmeiras, Flamengo, todos aí que estão na Libertadores, e tem um começo de tabela dureza, né? Exatamente. Eu acho que é dureza, né? Na verdade, o começo o Flamengo vai ter uma sequência bastante difícil aí, porque vai jogar contra o São Paulo, né, no dia 17, se eu não me engano, depois joga contra o Palmeiras, né?
depois o Bolívar e depois o Botafogo. Então, uma sequência bem... Flamengo favorito em todos. Não, Claro. de jeito nenhum. É o azarão. Mas, viu, Douglas, Lucas, Denis, tem um momento que eu acho que vai ficar muito curioso, né, quando for a Copa América. Não sei nem como é que vai ficar a própria Copa Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que não vai parar, o Flamengo poxa, tem o De La Cruz na seleção uruguaia, o Arrascaeta, na seleção brasileira. Sim, pelo menos, né, que o Flamengo vai perder. O Palmeiras vai perder o Gomes, vai perder talvez o Moreno, não sei. Mas no Flamengo esse arrombo vai ser maior, né, Douglas? Sim, o Flamengo tem ali, principalmente a base ali dos uruguaios, tem também o Pulgar do Chile, então assim, tem alguns jogadores de outras seleções, e a própria seleção brasileira também tem alguns jogadores que já foram convocados, então para a Copa América a quantidade de jogadores que pode deixar o Flamengo desfalcado ali é bem significativa, e aí que a gente vai ter que ver também até que ponto que esse elenco, né, um pouco mais recheado aí do Flamengo e tal, vai conseguir dar conta das competições aí, né? Depois e aí, só para fechar também não, manda bala. Não, depois a gente tem que tentar entender mais para frente, né, nos próximos programas, da onde que, né, a CBF acha que é uma boa ideia manter o campeonato com os principais jogadores fora, né? Mas isso para outra hora. Anda aí. Sim. Não, e aí só para fechar o grupo mesmo, né? Porque assim, é interessante também a gente falar, o Bolívar está liderando o grupo com, né, 100%, as 2 vitórias, mas o jogo dessa semana contra o Milionários, ele chegou a abrir, se eu não me engano, 3-0 no marcador, e o Milionários no segundo tempo foi buscar o resultado e quase conseguiu empatar também o jogo. Então, assim, mesmo jogando na altitude, tudo bem que, né, o Milionários também né, na Colômbia também tem ali uma certa altitude e tal, mas o time do Milionários também é um time que foi buscar, quase conseguiu empatar, então poderia ter sido aí diferente o resultado. É uma equipe que é difícil, né, principalmente ali na altitude, mas também às vezes permite ali umas chances ali que pode facilitar para o Flamengo. Bem lembrado. Esse jogo, Denis, desafia o que você falou agora, porque o Bolívar vira o primeiro tempo 3-0 e ele quase sofre o empate no segundo tempo, quando o pessoal do Milionários aí começa a jogar ou ser mais efetivo. Mas aí eu lembro também que o próprio Denis falou que esse também é um dos grupos andinos, né? Tem ali um pessoal mais ou menos da mesma região, então não pega tanto como é para um brasileiro, um uruguaio, é por aí, né? Mas gente, exatamente. Fechando aqui o grupo do Douglas veio com uma camiseta do Palestino. 2 questões só. Primeiro, que eu faço linda, diga-se de passagem, né? Linda camiseta, muito bonito. Sem dúvida. Uniforme número 1 do Palestino. Que primeiro fazer o convite de vocês, quem não segue, seguir as redes sociais lá do Palestino, porque eles falam muito, eles fazem muito essa conversa que a gente sempre tenta trazer aqui no Futebol Liberta, de futebol e política, futebol e sociedade. Tem um post muito legal mostrando torcedores com a camisa do Palestino. Foi nesse contexto do jogo contra o Flamengo que eles publicaram. Torcedores com a camisa do Palestino em frente ao Muro da Vergonha, né, que na Cisjordânia, aí não em Gaza, mas esse muro que separa a ocupação, né, israelense dos verdadeiros moradores ali da Palestina, né, o povo palestino, usando a camisa do Palestino, né, na data do jogo contra o Flamengo. E uma segunda questão que eu vou jogar aqui rapidinho para nós comentarmos, é só mesmo um desabafo, da assinatura que aconteceu ontem da Associação Israelense de Futebol, que assinou com a Conmebol, né, um acordo que, entre outras coisas, prevê a participação da seleção israelense, né, na próxima Copa América, não essa desse ano, mas na próxima edição. Queria aí já começar e aproveitar o Douglas, que está com a camiseta do Palestino, um breve comentário sobre isso, Douglas, para marcar a nossa posição, enquanto programa também, a sua posição. Fique à vontade aí para discorrer sobre essa palhaçada aí que a Conmebol fez. Não, é vergonhoso, né, cara? Assim, eu nem digo que
surpreende, porque vindo de uma instituição como a Conmebol, a gente espera qualquer coisa. Mas, assim, numa situação como essa, 6 meses de genocídio, né, com mortes, milhares de mortes diárias de palestinos, já são mais de 34 mil, se não me engano, palestinos mortos, dentro do contexto aí do ataque completamente... É um genocídio, não tem outro nome, né, para a gente dizer isso. E as pessoas assistindo esse genocídio diariamente, vendo ali as situações, o povo palestino sendo massacrado, e a Conmebol assina um acordo como esse para permitir que a situação, que a seleção, né, israelense venha fazer propaganda, né, de Israel, jogando a Copa América. É revoltante e é surreal, né, ver uma situação dessa, que só pode ter o nosso repúdio, né, a gente, enquanto apoiador da causa palestina e enquanto crítico do genocídio de Israel, só fica o repúdio mesmo, e revoltante. É isso aí, o Bezerra, Denis também, se quiserem contemplar aí essa questão, é muito claro, né, que o futebol sempre sendo usado para fazer política, né? É isso, só deixar aqui também o meu registro. E nesse caso, né, fica muito explícito essa coisa do futebol, né, do soft power, né, daquela coisa da política internacional, sabe, o futebol, como você disse, sendo usado assim como forma de como uma diplomacia aí, né, e tudo mais. E assim, confesso que me faltam elementos assim para entender melhor, até para analisar melhor, mas, assim, aquilo que realmente motiva uma relação e uma parceria como essa. Mas é isso, sim, para além de toda a bizarrice que o Douglas e você já colocaram muito bem com relação, eh, a todo esse genocídio, né, histórico desde 1948, enfim, mas até trazendo aqui para o campo do esporte, né, até do ponto de vista desportivo é uma aberração, né, é descabido, eu me lembro quando o Cristiano Ronaldo, num amistoso Israel e Portugal, ele se negou a ir jogar, acho que em Jerusalém, se eu não me engano, em Tel Aviv. E aí a Conmebol, né, numa, assim, não dá para pôr na conta da inocência, né, da ingenuidade, então certamente tem questões muito mais profundas por detrás de tudo isso. É isso, assim, a gente lamenta, né, cara, assim, como por tudo que a gente gosta do futebol, pelo respeito que temos e solidariedade à causa palestina, e, enfim, é uma bizarrice. Cabe a nós entendermos melhor, né, assim, enquanto amantes e analistas, assim, entender de fato como que esses acordos estão sendo costurados, mas nada de novo no fronte, mas não dá para não classificar como bizarro, assim, né, extraordinariamente bizarro. O tempo não podia ser pior, né? Se você tem uma campanha acontecendo na internet, Denis, exatamente para banir não só a seleção israelense de futebol, mas todo e qualquer esportista israelense de competições internacionais, assim como foi feito contra a Rússia, quando esta invadiu a Ucrânia, e aí a Conmebol assina um documento no sentido contrário, de incluir numa competição futura. Com a palavra, Denis Rubo. Bom, na verdade, eu nem sabia da notícia, sendo bem franco, né? Eu nem sabia e também acho que, enfim, vocês falaram bem, eu só endosso, assim, a minha opinião sobre isso. Acho que a gente precisa saber melhor, né, do que se trata. Evidentemente, existe um interesse comercial, um interesse de grana ali forte, e é um pouco isso, né? A Conmebol também nunca se colocou como alguma coisa do tipo de uma entidade crime. Libertadora. Exatamente, a Conmebol é uma anti-libertadora, né? Enfim, então não há muito assim o que acrescentar. Talvez a Conmebol possa até banir
em algum momento o Palestino de jogar, né? Não duvidaria isso, né? Se o Palestino de repente for um time que numa edição ganhar mais destaque, mais protagonismo, ficar mais em evidência, as sanções da CONMEBOL, não duvido que poderiam acontecer, né? Um palestino semifinalista de uma Libertadores, né? Acho que isso causaria problemas institucionais para a CONMEBOL, e ela evidentemente estaria do outro lado da trincheira, que é o outro lado do genocídio, né? Então, não tem muito a acrescentar enquanto a isso, só deixar também minha indignação, né? Muito Isso aí, bem. só para comentar em cima disso também, me lembra até uma situação na qual o Palestino lançou um uniforme novo, né, na qual o número atrás era o mapa da Palestina histórica e tal, e foi impedido de usar, né, o uniforme e Ficou tal. conhecido como uniforme antissemita, Douglas. Exatamente. Me lembra até Porque disso. Então, não realmente. reivindicava o território todo como Palestina, né? Exatamente. Até não me surpreenderia mesmo, como o Denis falou, alguma sanção nesse sentido também. Perfeito, muito bem lembrado. Douglas lembrou desse caso muito bacana. Só a título de curiosidade também, na Argentina também tem um time da comunidade, não da comunidade palestina, mas com uma forte presença da comunidade palestina, que é o All Boys. Procurem na internet aí o All Boys. É um time também da comunidade árabe e tem muitos palestinos nas bancadas. Deni, falando agora, passando para a gente voltar a falar de futebol, Grupo F, o Palmeiras ontem passou um pouco de aperto ali no primeiro tempo, entrou desligadão, e eu quero que você traga essa história para nós. Bom, primeiro de tudo, eu vim ao programa hoje de terno, né? Claro que meus adversários vão dizer que eu estou sem camisa, mas estou de terno. E estou em um detalhe fundamental, é a minha gola, que está levantada em homenagem ao nosso menino Hendrick, que daqui a algumas semanas ele estará no Real Madrid. Bom, Palmeiras está em primeiro lugar. Não é uma novidade, embora continue sendo um grupo difícil, né? O Palmeiras, ele é um time sempre muito cínico, né? Então, o grupo continua difícil, mas ele está em primeiro, né? Que o Palmeiras consegue muitas vezes deixar fácil esses grupos que às vezes são taxados de grupos mais palatáveis, né? Eu creio que assim as coisas estão dentro do previsto, sendo que eu acho que o Liverpool fez uma grande partida no Allianz Parque ontem. Realmente o Palmeiras passou bons apuros no primeiro tempo, e o Palmeiras tecnicamente não estava bem no primeiro tempo, e o Liverpool tecnicamente estava bem, né? Curiosidade, porque quando os times estão melhores, em geral, quando os times estão melhores que o Palmeiras, geralmente é pelo vigor físico, pela vontade, né? E não era só isso que explicava o bom futebol do Liverpool, né? Era também bom toque de bola, os poucos erros, né? Tanto que os contra-ataques eram sempre muito, muito complicados. Então, talvez o Liverpool seja um time melhor do que se imaginava, porque ele também fez um bom primeiro jogo, né, contra o Independente do Vale, e vai sobrar para alguém nessa história, né? E eu acho que vai sobrar para o São Lourenço. Eu ia falar a mesma coisa. O São Lourenço demitiu seu técnico depois da derrota para o Independente do Vale, e as coisas vão ficar mais complicadas para o São Lourenço. Embora ele tenha feito uma partida boa,
contra o Palmeiras, com o estádio cheio, mas ele não matou o jogo, né? Quer dizer, ele teve N condições para fazer isso, né? Para fazer 2-3-0, e não se pode fazer isso contra o time de Dom Abel, né? O time do Palmeiras tem alguns defeitos. Este ano, um defeito que eu tenho notado é começar as partidas de maneira desatento, né? Isso em várias partidas. Às vezes ele não toma gol e às vezes ele toma gol. Mas, enfim, é um Palmeiras sempre muito equilibrado, também do ponto de vista mental, né? Acho que esse é o grande trunfo dessa era Abel, dessa terceira academia. E o aparecimento, o nascimento, né, de um menino, de um monstro chamado Estevam, né, que faz com que os adversários, nosso menino monstro, que saiu ali, jogou como gente grande, um jogo de Libertadores, não sentiu, e é um menino que vai ter que estar na frente de muitos reservas do Abel Ferreira. Acho que isso foi um ponto também positivo de descobrir esse menino de 16 anos. E coincidência, Deni, com a história do Endrick, né? O Endrick também marca o primeiro gol dele de Libertadores num jogo de uma virada, até mais difícil talvez, e com os mesmos 16 anos, né? Só que o Endrick é um pouquinho mais novo ainda, marcou ainda um pouquinho mais novo, alguns meses, do que o garoto Estevam, ex-Messinho. O grupo vai continuar difícil. Palmeiras vai pegar o Del Valle e o São Lourenço vai pegar na próxima rodada, vai pegar o Liverpool. E aí a gente vai começar a ver, para mim, passa Palmeiras e Independente do Vale, mas acho que essa Sul-Americana está mais para o Liverpool do que para o São Lourenço. Temos que ver o comportamento desses times. Acho que a desvantagem só do Liverpool é não ter torcida, né? Então, vamos ver como que o Liverpool vai reagir jogando em novo gasômetro, que às vezes isso pode fazer um pouco de diferença, e o São Lourenço ali conquistar pontos. Mas, enfim, é um grupo difícil que o Palmeiras tem seus 4 pontos suados, são 4 pontos suados, suou para ganhar do São Lourenço e suou para ganhar da boa equipe do Liverpool. Até o El País do Uruguai, ele noticiou no está morto quem pelea. Então, concordo muito. Traduza para nós aqui, Denis. Não está morto quem briga, né? E, de fato, o Liverpool foi muito elogiado pelo primeiro tempo que ele fez contra o Palmeiras, e isso dá esperança para que ele tenha um lugar aí entre Sul-Americana ou até talvez brigar ali com o Del Valle, que eu acho que vai ser muito difícil, né? Mas brigar com o Del Valle por um segundo lugar. Muito bem. Algumas considerações aí, Denis, o Douglas, Bezerra, grupo do Palmeiras não vai dar muito para o time do Papa. Eu sigo o relator. Eu achei um barato ontem, eu vou ter que fazer essa piada. Pô, o Palmeiras conseguiu ganhar, mas também o Liverpool não jogou com o Salah, né? O pessoal tava fora, né? Então. Klopp não tava no banco. Não tava meio fraco. Entrou com o time B. Denis, só para encerrar esse grupo, notícia de última hora também: Santos Futebol Clube avança nas tratativas para contratar Breno Lopes. O Santos indo atrás aí para tirar o Breno Lopes do Palmeiras, logo o algoz, né? Daquela final de 2020, gol ali aos 96 minutos do segundo tempo, de cabeça aí no cantinho, e agora o Santos querendo levar o Breno Lopes. Interessante ou não? Cai bem no Santos? O Breno, ele tem sido, né, especulado, ele foi especulado do Vasco,
E a impressão que eu tenho é que ele perdeu um pouco de... Ele já não tem entrado tanto, né? Este ano, né? Ele entrava com mais frequência, né? E ele perdeu um pouco espaço ali no Palmeiras. Eu acho que assim, o Breno tá desde 2020 no Palmeiras. O Breno não entrou ontem, né? Então, acho que o torcedor do Palmeiras agradece os trabalhos feitos por Breno, principalmente seu gol de cabeça contra o Santos, mas acho que tanto no Santos como no time do Vasco, ele serve, ele seria um titular interessante pro Santos, sim. O E eu Breno acho que Lopes é um ele... cara que o Palmeiras foi buscar na Série B, né, Deni? Ele foi muito bem no Juventude, né? É. E aí, depois, logo veio para o Palmeiras. É isso aí. Podemos seguir aqui para os próximos grupos. Já passamos aqui de 1 hora de programa. Vou fazer como fiz da outra vez. Vou falar meio que, não de uma forma caótica, embora eu seja um pouco caótico, mas O caos é a marca deste programa. meio um pouco confusa, mas eu gosto de falar do grupo G e do grupo H em consonância, porque eu acho eles muito parecidos, né? Eu falei isso no último programa, né? Vou começar aqui pelo grupo G. Tanto no grupo G quanto no grupo H, as grandes potências ali do grupo pegaram um venezuelano na primeira rodada e garantiram ali os 3 pontos. Atlético Mineiro jogou fora contra o Caracas e o River Plate, aí eu estou falando do grupo H, também jogou fora contra o Deportivo Táchira. E nenhum deles fizeram grandes partidas nessa estreia, né? O Galo ainda foi com o time titular e ganhou com facilidade, né? Goleou o Deportivo Táchira lá no território venezuelano. E o River Plate, assim, né? A gente comentava até entre nós, antes de gravar o programa, fez um 2-0. Aliás, o Galo ganhou do Caracas e o River Plate ganha do Deportivo Táchira em lances muito fortuitos, né? Até virou meme na Argentina, assim, o gol de queixo que o Bozelli fez, o goleiro do Deportivo Táchira tentou dar uma bica lá para fora da área, bateu no queixo do jogador do River e entrou. Esse foi um 1-0. Mas assim, eu falei durante a semana de que hoje na Libertadores talvez seja mais interessante você que no sorteio, não que não pegue nenhum time mais forte, mas que pegue um venezuelano, porque o nível dos 2 times venezuelanos apresentados até agora é realmente muito, muito baixo. Não à toa, perdão, joguei o grupo errado aqui, não à toa tanto o Caracas quanto o Deportivo Táchira, 0 pontos, né? Só derrotas. E isso não tem como eu vir aqui falar disso e achar que é um raio em céu azul, né? A gente sabe que a Venezuela, né, passa por uma crise econômica muito forte desde 2013, né? Algo que se agravou em 2019 com as sanções, né, impostas aí pelas grandes potências, imperialistas, países que compravam petróleo, né, da Venezuela, e isso obviamente vai refletir no futebol. Eu pergunto a vocês se lembram da Libertadores de 2019, quando os times venezuelanos vieram até o Brasil, eles fazendo compras no supermercado para levar de volta para a Venezuela coisas básicas como velas, papel higiênico. Vocês Papel lembram dessa higiênico. história? Eu lembro, agora que você falou assim, eu lembro. Me lembrei. E acho que me Isso, lembrei de uma reportagem, essa foi o auge da crise, né, da Venezuela ali em 2019, que a gente tinha até aquelas figuras, proporcionou até aparecimento daquelas figuras caricatas como o Guaidó, né, que se Nossa. reivindicou presidente por um tempo ali. Mas isso obviamente se reflete no futebol, né? O campeonato venezuelano até nessa época foi paralisado por falta de água, por apagão. A situação melhorou um pouquinho, né? Obviamente a política externa é sempre interligada, né? A situação veio melhorar um pouco depois do começo da guerra da Ucrânia, que o petróleo, né, o barril subiu um pouco, mas a Venezuela ainda vivendo nessa situação, né, de muita pobreza, né? Obviamente que isso iria se refletir no futebol. O Galo e o River Plate, que, né, tem a ver com isso, mas também não tem nada a ver com isso, se aproveitaram para fazer esses 3 pontos
E na sequência, jogando em casa, tanto o Galo quanto o River Plate fazem valer seus mandos de campo. Eu acho muito interessante que o Galo, agora, sob o comando do Milito, já esteja esboçando uma outra maneira de jogar. Milito, um técnico, se comparado ao Felipão, um cara que até é meio maluco, né? O que ele fez na final do Mineiro, para muito torcedor, foi meio maluquice, né? Ele termina o primeiro tempo perdendo de 1-0, no segundo tempo bota o time todo para frente, não vamos tentar resolver isso, faz, né? Ele Consegue. é maluco e é difícil de lidar. Ele é maluco e difícil. É muito Eu bom, tô, eu, mas eu é tô maluco e ouvindo. difícil de lidar. Você ouviu o que de bastidores aí, Denis? Vamos ver se você ouviu o que eu ouvi também. No vestiário Não, do Galo. porque ele é um cara, assim, ele é um cara que tem um certo nome na Argentina. Aqui ninguém conhece ele, né? Então, essa autoridade que ele tem ali na Argentina, aqui isso tende a se diluir, né? A contestação ela é mais ela vai se apresentar de uma maneira mais forte, isso dependendo do comportamento dele. Então ele é um cara meio complicadinho aí. Sim, ele já chegou proibindo o celular no vestiário. E eu vi um cara fazer isso no Flamengo, o Paulo Souza. A gente sabe como E que. a gente viu que deu super certo, né? Então, É, eu fico imaginando o Milito chegar no Hulk e falar para ele: ô meu amigo, devolve o celular aí que aqui eu não quero celular aqui no vestiário. Bom, de qualquer forma, ainda um trabalho inicial, né? Vamos ver quando começar as crises. E o grande nome, falando agora do River Plate nessas primeiras jornadas, é o meio de campo Etcheverry, que caiu nas graças aí já do torcedor do River. Eu ouvi hoje que ele pode sair no meio do ano. Se isso acontecer, estarei aqui cruzando os dedos, porque parece que o Grupo City já se interessou. É um jovem talento da Argentina também que tem despontado e tem salvado a pele do Demichelis, né? No jogo contra o Deportivo Táchira foi dessa forma, depois que ele entra no segundo tempo, o River muda a chave. E ontem, né, também, com o Monumental cheio, o primeiro gol do Etcheverry, primeira vez que disputa a Libertadores, mas joga também fácil, joga muito tranquilo, né? Esse talento do River Plate. Agora, as segundas potências que eu tenho nesses outros grupos, né? Nacional do Uruguai, falando do grupo H, Libertad, Rosário Central e Peñarol, é aquela configuração que eu fico ali, eu não sei dizer quem vai para a Sul-Americana, quem vai classificar. Eu acho que o confronto direto Rosário Central em Peñarol, logo na primeira semana, é muito sintomático. A gente sabe, para lembrar aqui o que aconteceu, teve uma confusão generalizada fora e dentro do estádio, inclusive com o jogador do Peñarol, né, levou uma pedrada, né, na cara. A gente comentou, né, no grupo, né, pô, essa Libertadores é aquela que a gente conhece, né, e tal, um ambiente hostil. Resta a gente saber agora se esse ambiente vai garantir com que o Rosário passe para a próxima fase. E sobre Libertad e Peñarol e Nacional do Uruguai, bom, o Nacional acabou de perder para o River Plate, né? Não conseguiu ali segurar a onda ali, o time do Álvaro Recoba ali no Monumental. Mas o Nacional venceu o Libertad quando disputou jogando em seu estádio em Montevidéu. Foi a melhor partida do Nacional no ano, segundo a imprensa uruguaia. O próprio Recoba, que quem acompanhou ali o Uruguai na década de 90 lembra dele jogando contra o Brasil, né? Aquelas Copa Américas, né, interessantes da gente lembrar. Ele é o técnico atual do Nacional. Ele mesmo disse que ali foi um ponto de virada para o time uruguaio, porém, é isso, né? A Libertadores te obriga a visitar vários lugares, a enfrentar várias adversidades, e nem sempre a estratégia de um jogo, jogando em casa contra o Libertad, contra o River Plate, e o Nacional não viu a cor da bola, só deu o River Plate, chegou a ter 75% de posse de bola. A gente excluindo aí, eu faço uma pergunta para vocês, excluindo os venezuelanos que já mostraram que, né,
estão a passeio nesse grupo, os dois grupos são situações bem difíceis, né? São potências muito parecidas, né? Libertad, Nacional, Rosário Central e Peñarol. Vou fazer um destaque só para o Peñarol, que a vitória de 5-0 contra o Caracas na segunda rodada, jogando em casa, talvez tenha dado o pulo do gato para passar para a próxima fase, né? Saldo de gols nesse momento que vai ser tão apertado pode garantir as equipes na próxima fase. O que vocês acham disso tudo? A gente já indo para o final do programa, um breve panorama do grupo G e H. Vocês concordam comigo? Quem fizer mais gol em cima dos venezuelanos larga na frente? Eu concordo. Eu acho que River e Galo já foi. River e Galo classificou, né, Bezerra? Já. As duas galinhas já serão classificadas, né? Que isso, olha a torcida do Galo indo à loucura aqui. E só o Denis para fazer uma piada dessa, cara. Pegou lá os gachinas, os torcedores do River Plate e misturou com o Galo doido. Não, mas é que eles realmente têm o mesmo. Não foi para sacanear eles, não. Ainda não foi. Mas o Peñarol vai ter que ganhar do Rosário Central. O Peñarol vai ter que ganhar do Rosário Central no Uruguai. Devolver a derrota. Ele vai ter que devolver, né? Que seja de 1-0, de 2-1, mas ele vai ter que ganhar. Não sei se o Peñarol ganha. Né? A minha dúvida é um pouco essa. Mas, de fato, eu acho que a sua análise é muito boa porque são dois grupos muito parecidos, né? Em que vão se encavalar um uruguaio, né? E um argentino, e um uruguaio e um paraguaio, assim, eles estão assim no mesmo nível, né? Eles estão muito nivelados. Então, acho que o próprio confronto dos dois, né? Dos dois jogos vai decidir, né? Exatamente, ó. O grupo G, por exemplo, o Libertad, que perdeu o primeiro jogo por Nacional lá no Uruguai, jogando fora de casa, quando jogou, né, em Assunção, pegou o venezuelano e 3-0. Já fez um saldo também, tanto que o Libertad está na frente. O Nacional, a favor dele, tem o fato de não ter jogado contra o Deportivo Táchira ainda. Então, assim, é muito aberto e ficou claro aqui também uma questão. Esses dois grupos são os grupos que mais reúnem torcidas que decidem jogos. Impressionante a torcida do River Plate ontem, a torcida do Peñarol também na quarta-feira, e aí a gente tem o Nacional também, o Libertad, vai ser decidido também no ambiente hostil, cara. Agora até me deu um insight, talvez seja isso que a torcida do Rosário quis passar. Ó, meu irmão, aqui vocês vão levar pedrada na cara. É isso, o Doglão? Eu acho que é isso. Foi o cartão de visita ali. Vocês vão vir aqui, vão jogar com a gente aqui. A coisa é desse jeito aqui. Aí quiseram que mostrar. Fique claro aqui, Douglas. Desculpe te interromper. Você já vai continuar. Não. Que eu fui o único no grupo do Futebol Liberta que achou ruim o jogador ter levado pedrada na cara. O resto da turma aqui bateu pau. É isso aí mesmo. Não. Viva a violência. Olha o nosso âncora com fake news durante o programa. Exatamente. Vamos por ordem nessa casa. Denis, explica aí para o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte, que este programa é contrário à violência. Nós apenas repercutimos ela e comentamos em cima, evidentemente. Né? Como a Libertadores, isso tem uma certa frequência que acontece, a gente repercute com certa frequência. E apenas isso. O resto é fake news. E aí, Douglão, e você, em sua defesa, o que você vai falar aí? Não, é exatamente isso que o Denis falou. Nosso âncora aí mostrando que defende as fake news aí, vem aqui com acusações infundadas. Será que vai dar like? Defesa de pedra. Eu acho que se cortar esse trecho aí e colocar, acho que já dá uma repercussão, hein? Engajamento. Boa. Bezerrinha, torcida ganha jogo nesses dois grupos? Torcida ganha jogo, empurra, e no caso são torcidas com T maiúsculo, né? Peñarol, Rosário, Libertad, Nacional. Enfim, eu acho que Libertad e Nacional, Peñarol e Rosário vão fazer um campeonato à parte aí.
Casão, assim, um campeonato deles, né, no G e no H. Mas acho que sim, e acho que o fator casa nesses casos vai ser decisivo, sem dúvida. Eu tô doido para ver esse jogo de volta, viu, cara? Porque, só para explicar rapidinho, pra gente terminar já também o programa, o que rolou lá em Rosário, o Denis falou da cidade falou do Che Guevara, né? O Che Guevara, Rosário, lá onde nasceu o Che Guevara, é, foi assim, uma confusão do começo ao fim. O Douglas começou no grupo falando antes, eu fui correndo para saber o que estava acontecendo, e o Douglas já tinha falado, pô, os caras colocaram a torcida do Penharol embaixo da torcida do Rosário. Começou aí, né, Dougão? Feito para dar errado, né? Tava desenhado, né? Que você coloca uma torcida em cima da outra, pelo amor de Deus, tá na cara que vai dar algum problema ali, né? Eu não sei se foi uma mudança, eu confesso que eu não estudo a disposição da torcida visitante, quem vai jogar lá contra o Rosário, Eu mas acho que não. muito estranho a torcida do Penharol embaixo do gol, com a torcida do Rosário em cima, e aquele tapume preto que colocaram, que obviamente foi colocado às pressas, que assim, teve um monte de reclamação, gente que não conseguiu assistir o jogo. Cara, tava assim, abarrotado de torcedor aurinegro, né? Os carboneiros do Penharol lotaram lá a área do visitante, tanto que lotou que ficou gente para fora, vendeu mais ingresso do que tinha capacidade para receber a torcida uruguaia. Então, assim, ali, né, descambou. Aquelas pedras, né, que jogavam um no outro, quando o Max Rodrigues foi lá cumprimentar a torcida do Penharol, poxa, o torcedor do Rosário viu a oportunidade, né? Tacou-lhe um pedregulho, mandou o cara para o hospital, mas ele voltou a jogar, já jogou nessa rodada, tá tudo bem, inclusive deu passe para gol nesse 5-0 do Penharol contra o Caracas. Gente, finalizando o programa, o que a gente tem mais para dizer? Chega de polêmica. Faltou hoje o seguinte, ó, o Bezerra pulou fora de uma coisa. O violão que estava ali atrás dele não tá. O cara, você vê que o Bezerra tá escondendo o jogo, hein? Ia tocar Vai ficar vai ficar para as próximas. O cantor tá cansado. Bezerrinha, então eu vou querer que você dê aquele tchau especial para nossa galera, então, para fechar aqui essa 1h20 já de programa. Aquele abraço para a galera e dá uma palhinha assim, dá um tchau, uma palhinha de alguma canção latino-americana. Rapaz, aí você, como diz aqui em Piracicaba, aí você me apertou sem me abraçar. Bom, primeiramente, uma boa noite muito especial. Obrigado a todos, Denis, Douglas, Lucas, amigos e amigas que nos acompanham aqui no Futebol Liberta. Valeu, sempre um prazer imenso. Até peço desculpas aqui por esse olhar cansado, né? Esses olhos. Ele tá voado, gente. Ele tá voado. Eu tô só o pó da gaita, mas feliz pelo trabalho, por todo o trabalho feito. E uma canção, rapaz, assim, de cabeça, eu até ficaria com Solo Le Pido a Dios, aquela linda canção da Mercedes Excelente Sosa, escolha. que o dolor não me seja indiferente. Eu fecho com esse verso. Depois, na próxima, a gente canta um dia. Vou ensaiar a semana inteira para poder fazer esse número aqui. Muito bem. Mas obrigado, Casão e amigos. Foi um prazer mais uma vez. Nos veremos em breve. Valeu. É isso aí. Denis, seu tchau pro pessoal aí. Você vai poder curtir a noite na fronteira aí com o Paraguai agora, sexta-feira acabando. Lá são 7h30 agora. Não, lá no não. Paraguai ainda é 5 da tarde, né? Ainda tá cedo ainda. Não, bom fazer o programa. Foram ótimas análises. Daqui 15 dias voltamos com um acúmulo de campeonato brasileiro e com terceira rodada da Libertadores, da primeira fase de grupo, já decidindo a vida de alguns times, né? E estaremos aí, como sempre, juntos aqui. Um abraço. Abraço, Denis, Dougão, agora é contigo. Espero que você tenha um final de sexta-feira aí muito, muito bom, Dougão.
Ah, com certeza. Primeiro, um abraço aí pro Denis, Bezerra, Lucão. É sempre um prazer estar com vocês. E assim, é um momento revigorante da semana. Então é até gostoso fazer isso na sexta, porque dá esse ânimo aí para sextar, de fato. E é um prazer enorme estar com vocês aqui. Daqui a 2 semanas a gente retorna, como o Denis falou, já com rodada de brasileiro, com a próxima rodada da Libertadores, com muita coisa para falar aí. E um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí também. Fiquem com a gente até daqui a 15 dias, a gente está de volta. Muito bem, eu reforço aqui o pedido do Douglas. Fiquem aí com a gente, curtam aí as redes sociais, confiram lá também no Spotify, né? Tem as enquetes ali que acompanham os episódios. Você pode assistir também no YouTube, deixa aqui seu comentário, né? E compartilha com os amigos aí. Nós queremos chegar até o final do ano com muita experiência acumulada também e de debate sobre futebol, latino-americanidades e tudo que mais importa. Fica aqui o meu abraço a todo mundo e, como estou dizendo sempre agora, sem errar, se a pátria é livre, é porque o futebol liberta. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo.